Hebreus 12, do 14 em diante, nós vamos ler juntos. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu o seu direito de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e o que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta, suportar o que lhes estava sendo ordenado. E ao som das palavras, quer dizer, eu pulei a linha aqui, ao som das palavras tais que ouvintes rogaram, que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar o monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos. Repete comigo. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus? Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e sim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Esse é um dos textos, queridos, que realmente mexem comigo. O Senhor está falando aqui de um lugar que devemos ter de santificação, de não sermos roubados da nossa herança por um prato de lentilha. Esaú buscou com lágrimas o arrependimento e não conseguiu herdar a bênção. Jacó tomou seu lugar de primogenitura por tão pouco. E aqui ele faz uma comparação clara. Ele fala: olha, vocês precisam buscar a santificação. Vocês precisam deixar a imoralidade. Não pode haver no meio de vocês gente profana. Vocês não podem ter raiz de amargura, porque isso vai contaminar os outros. E tudo isso pode comprometer a sua herança. Sabe o que me dá mais tristeza quando eu olho para a vida da igreja, na vida prática, no dia a dia? É a falta de entendimento do nosso lugar. É a falta do senso de responsabilidade.
Porque o Senhor Jesus, o unigênito de Deus, que veio para um sacrifício perfeito, Ele se tornou primogênito de muitos irmãos. Nós somos adotados por Ele, eleitos por Ele. Nós somos co-herdeiros agora com Cristo. O Senhor assim desejou. E nós nos tornamos com Ele aqueles que têm direito à bênção da primogenitura. E parece que a igreja não entendeu o que isso significa. O peso disso, no sentido da sua glória e do seu poder. Porque pesado não é. É uma graça vivemos com o Senhor Jesus. A deleite, a alegria, a plenitude. Apesar das provações, das lutas, das dificuldades. Porque a palavra de Deus diz que se somos participantes aqui do seu sofrimento, nós também seremos participantes da sua glória. Porque nós somos com Ele co-herdeiros. Amém? Romanos 8, do 15 ao 17, nós vamos ler juntos. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando te perguntam, qual é a convicção de que você é filho de Deus? É o Espírito que traz essa certeza. É o Espírito que habita em nós. Amém? Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E sobre o sofrimento, eu quero que você leia comigo Filipenses 4, do 11 ao 14. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Paulo está aqui dizendo, olha, vocês me mandaram donativos, eu estou sendo gratos a vocês, e estou dizendo isso aqui. Sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fatura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Então, queridos, aqui a gente não fica pregando o evangelho da prosperidade, da hipergraça. Nós seremos participantes, sim, com o sofrimento e com as tribulações nessa terra, porque o mundo jaz no maligno. E o Senhor está nos aperfeiçoando, então Ele está nos provando para sermos aprovados. E nós estamos aqui para sermos participantes desse sofrimento, mas também da recompensa. E glória a Deus por isso, queridos. O crente, ele ama os versículos chaves, né? Ele ama os textos. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo pode o quê? O sofrimento e as vitórias. Ter fome e ter em abundância. Então nós podemos todas as coisas com Ele, amém? Mas o Senhor Jesus conquistou para nós um lugar, uma esperança, uma vitória, a certeza que estaremos com Ele reinando em glória. E o texto fala de dois montes, o Monte Sinai e o Monte de Sião. O Monte Sião fala do Monte da Presença, onde o Senhor Jesus está entronizado. O Monte Sinai é o monte da velha aliança. Ali as tábuas da lei foram entregues, não é? Nós sabemos que ali havia medo, havia pavor, trovões, fogo. E o povo diz, vai você, porque se eu ouvir do Senhor eu vou morrer.
nós estamos com medo. Moisés foi e diz: estou trêmulo, atemorizado. Então eles não acessavam esse lugar. Mas Jesus está num lugar acessível pelo sangue que derramou no monte de Sião. E aqui é lugar da habitação. É lugar da presença, onde nós devemos estar. E esse texto fala: vocês são a igreja dos primogênitos, porque nós somos co-herdeiros com Ele. Amém? Vou pedir para você abrir comigo. Hebreus 4, do 14 ao 15. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Esse é o nosso Senhor Jesus. Se fez sumo sacerdote, um sacrifício perfeito, e nos fez com Ele co-herdeiros. E o não entendimento, querido, da nossa herança tem comprometido quem nós somos nessa terra. E é isso que eu falei, que eu fico muito triste. Eu estou trazendo uma mensagem aqui para vocês, baseada no livro do Dan, chamado A Igreja dos Primogênitos. Alguns já leram. Quem já leu? Ele é um livrinho bem pequeno, não se encontra por aí, mas carrega uma mensagem poderosa e que nós precisamos ter entendimento do sacerdócio de Cristo e de toda herança de primogenitura que herdamos com Ele. Na tradição hebraica, o filho primogênito, ele recebia bênçãos superiores. Eles recebiam algo a mais. Jacó chamou os filhos, aqueles que se tornaram as 12 tribos, e ele fez o quê? Profetizou sobre todos eles. Ele começou a liberar, a declarar o que cada um deveria ter e possuir e viver naqueles dias. O primogênito recebia o nome da família e ele recebia porção dobrada das terras, dos recursos daquela família. O primogênito, ele tinha essa porção dobrada, porque se algum irmão se tornasse escravo, ele poderia comprá-lo, ele poderia ajudá-lo. Ele não tinha apenas o suficiente para si, ele tinha o suficiente também para abençoar os outros. Essa é a tradição judaica que nós acompanhamos e vimos o Senhor herdando essa herança. Ele foi o filho unigênito que se tornou primogênito e ele herdou tudo isso também. E nós precisamos desse entendimento, que herdamos com ele a bênção. Nós herdamos com ele, temos direito das bênçãos da primogenitura. Vocês estão comigo? Jesus conquistou um lugar e nos aproximou. Ele disse: vocês têm direito a todas essas coisas também. Eu entrego a vocês também. Eu compartilho com vocês. Isso é poderoso. Então eu vou falar aqui sobre as bênçãos da primogenitura e as bênçãos que nós, a partir de hoje, iremos nos posicionar como quem compreendeu, recebeu e vai exercer. Em nome de Jesus. Sabe, queixo pra cima, princesa, rainha, senão a coroa cai. Vocês já ouviram essa música? Ana Paula Valadão, minha gente. Mas nós somos parte de uma realeza. Errado não tá.
é engraçado. Você olha essa música e fala, mas nós precisamos entender nosso lugar no reino. Isso é muito importante, amém? Então, o sacerdócio é o primeiro delas. Porque todo sumo sacerdote passava para o seu primogênito as suas funções, as suas atribuições. Entendido? Eu não coloquei número nas minhas páginas hoje, eu vou me perder aqui, gente. Quem alcança uma caneta, por favor? Abre comigo 1 Pedro 2, do 4 a 6, e depois o 9 nós vamos ler. Qualquer coisa, acho que tem na minha bolsa. Quando você abre, eu vou só marcar. Que tamanho de caneta é essa, gente? De bolsa, adorei. Página 1, página 2. Tá curtinho hoje, hein, gente? Olha o tamanho da folha. Obrigada. Aberto? À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião, aonde? Em Sião, uma pedra angular, uma cornerstone. Amém? Escolhida e preciosa. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Então hoje nós somos aqueles que oferecem sacrifícios agradáveis ao Senhor. Nós precisamos exercer o sacerdócio. Isso é parte da bênção da primogenitura. Nós entregamos a Ele, nós estamos nele, e Ele é o nosso fundamento, Ele é a nossa pedra angular, Ele está em Sião, e nós estaremos com Ele, oferecendo a Ele o sacrifício, a nossa adoração, a nossa oração. Todos somos chamados hoje ao sacerdócio. O que cabia a um sumo sacerdócio apenas na antiga aliança, hoje Jesus veio e pelo sangue que derramou, nos fez todos pertencentes a uma realeza, pertencentes a um lugar santo, pertencentes a esse monte Sião, para entregar sacrifícios agradáveis a Ele. Isso é poderoso. E agora faz uma checagem de como anda o seu sacerdócio. O que você tem levantado a Ele? O que a tua vida tem sido oferecida? De que maneira a sua vida é oferecida ao Senhor? Será que realmente oferecemos o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo a Ele? Será que entregamos sacrificialmente os nossos dias a Ele? Ou vivemos para nós mesmos, para os nossos interesses, para aumentar os nossos recursos, para sermos aperfeiçoados no nosso mestrado, no nosso doutorado? E eu não estou falando que essas coisas são erradas, eu estou falando do que também entregamos ao Senhor. Porque muitas vezes estamos tão comprometidos com outros sacrifícios, com a jornada de trabalho, com o empenho no lar, com os estudos, mas não sacrificamos nada ao Senhor. E Davi vai dizer: não entregarei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Há um custo, há um preço.
E nós faremos isso com gratidão no nosso coração, com alegria, porque Ele é digno de receber todo o sacrifício. Então, meus queridos, vamos entender o sacerdócio, a importância dele. Porque isso é um direito, uma conquista, para que estejamos posicionados no reino, discernindo o nosso lugar de sacerdócio. Sabe, a igreja, algumas ovelhas amadas, não entenderam o seu lugar à mesa, não entenderam o seu lugar no reino. E nós podemos nos achegar confiadamente, porque o véu foi rasgado, nós temos livre acesso. E pelo arrependimento, nós podemos entrar nessa presença santa, majestosa. Mas, queridos, temos muitas vezes negligenciado o nosso lugar por um prato de lentilha. Eu não sei o que tem sido oferecido a você. Se é a imoralidade, se é a pornografia, se é o excesso de trabalho, se é a cegueira pela fofoca, a maledicência. Eu não sei pelo que você está envolto, o que o diabo tem te oferecido, que está comprometendo o seu sacerdócio. Mas hoje é dia de se arrepender e encontrar esse lugar e voltar com uma mente transformada, com frutos dignos de arrependimento. E a verdade, queridos, é que Esaú, ele não perdeu o seu lugar na família. Ele perdeu a sua posição de primogenitura. E eu não vou nem entrar no mérito, Dan mesmo diz isso no livro, eu não vou entrar no mérito da salvação. Talvez você não perca a sua salvação. Talvez você ainda participe dessa família espiritual. Mas você perder a sua posição, o direito do exercício do sacerdócio, vai te privar de privilégios no reino, de reinar com Ele. Então que o Espírito Santo possa acessar o mais profundo do seu coração hoje. Para que haja uma busca por esse fogo que consome, que purifica, que santifica, que te separa para o sacerdócio. Hoje, esse fogo não é instantâneo para te consumir como fazia. Os sumos sacerdotes, eles precisavam entrar, acessar com uma cordinha amarrada, porque se fosse fulminado por lá mesmo, por alguma coisa errada, teria como ser puxado. Mas ninguém poderia acessar naquele lugar contaminado. Ele não nos fulmina hoje, queridos. Mas há um fogo que virá para nos julgar também e poderá nos consumir. E nós precisamos temer. Amém? Temer esse fogo que pode vir. Deus é fogo consumidor. O final do texto de Hebreus que lemos diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável. Há uma forma aceitável de adorar, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Nós estamos falando de nova aliança, Novo Testamento. Há um sacrifício a ser entregue. E esse é o nosso sacerdócio, é o direito da primogenitura. E o próximo é o entendimento do pertencimento a essa realeza. 1 Pedro 2,9 vai dizer aquilo que nós já lemos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Jesus é o nosso rei. E Ele nos faz reinar com Ele. Ele está preparando um reino milenar. Está dizendo, olha, existe um tempo e um lugar que reinaremos juntos. E
Como se comportam aqueles que são parte de uma realeza? Vamos olhar aqui só para o nosso natural. Você conhece qual que é a rainha mais famosa aí? Hã? Como que é o nome da rainha? Elizabeth. Está com 555 anos, mais ou menos. Como se comportam seus filhos e netos? E eles são sempre olhados, né? Eles são alvo. Os paparazzi são alvo de toda a sociedade. E eles têm uma conduta, um comportamento, porque eles estão sendo preparados para ocupar o seu lugar. São príncipes, princesas, não é? Que têm um alinhamento, um compromisso com a realeza. E isso é tão poderoso, queridos. Porque essa realeza, ela deve ser entendida que há um lugar de dignidade para mim e para você, um lugar de honra, um lugar de bênção e um lugar de prosperidade. Você já viu o rei passando necessidade? Você já viu um rei levar anos para vencer uma batalha porque os seus súditos não obedecem? Nós somos parte de uma realeza. E basta uma palavra de um rei e todos se submetem. Basta a presença de um rei e todos se encurvam. A honra, a respeito. E você aceitando não, o Senhor te fez digno disso. No reino espiritual, nós precisamos aceitar a nossa posição de realeza. Nós devemos aceitar a prosperidade e a bênção. Nós devemos aceitar a honra. E isso não faz de nós pessoas soberbas ou orgulhosas, porque o nosso rei veio para servir. O nosso rei, num trono está, veio para lavar os pés. Isso não é poderoso? Vocês, realeza, vocês podem se mover com graça e autoridade, servindo uns aos outros. E vocês têm autoridade no reino espiritual, porque tudo lá pode ser submetido no nome de Jesus. Sabe, realeza fala de uma postura, de uma conduta real. Entenda o seu lugar, a sua posição. Não deixe o diabo te menosprezar, dizer que você não pode, que você não é. Não deixe que os rótulos que colocaram sobre você te governem, porque há uma capa de realeza sobre a sua vida. E essa capa te protege, te dá autoridade. Arranca de você toda condenação, toda palavra. Desde aquelas que você ouviu na tua infância, até as afrontas que você recebe hoje. Dizendo que você não é capaz, dizendo que você é um lixo, dizendo que você é feio, dizendo que você é gorda. Sabe essas palavrinhas que vão deixando você falsamente humilde, te deixam cabisbaixo, te deixam depreciados, mas a verdade é que você está se sentindo humilhado, condenado pelas palavras. E não humilde e humilhado porque parecido com Jesus você está. Você entende comigo a diferença da sua identidade? Isso é parte de quem você é. É uma realeza. Então, hoje é dia de arrancar os seus rótulos e as capas que colocaram sobre a sua vida.
sabe, os pesos e as condenações. Acabou o ministério, acabou seus dias felizes, acabaram todas as expectativas para você, porque você errou, porque você falhou. E se existe um lugar de humilhação, é na presença do Senhor, para sermos perdoados, para sermos lavados, purificados, para nos erguermos nessa realeza, para nos posicionarmos nessa família real. Sabe, não se encurve ao que o diabo diz sobre você. Não se aprisione ao que o diabo tenta determinar sobre a sua vida. Não deixe o diabo determinar quem você é. Deixe o Espírito de Deus mostrar a revelação de uma graça perfeita que te fez livre da condenação para reinar com Ele. Sabe, o entendimento disso, gente, é transformador na sua família. Isso é transformador no seu trabalho, aonde for. Isso é transformador para você entrar nas batalhas espirituais e vencê-las. Existe uma igreja oprimida, cansada, muitos rejeitados. Existe uma igreja condenada. E não é essa igreja que o Senhor Jesus vem buscar. Ele já fez o sacrifício perfeito. Ele está esperando por primogênitos que entendem o seu lugar, que entendem quem são, para um reino inabalável. Apocalipse 5, do 9 ao 10. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Diga, gente de toda tribo, língua, povo, nação. Tu os constituíste reino e para o nosso Deus. E eles reinarão. O Senhor os constituiu. O Senhor os elegeu. O Senhor os chamou para serem reis e sacerdotes, para reinarem com Ele. Você entende o poder disso? Sabe, queridos, nós não sabemos quando Jesus voltará. Nós sabemos que estamos no fim. O Senhor vai vir buscar essa igreja para reinar com Ele. Talvez você ainda esteja aqui quando Ele vier buscar. Mas se não for você, talvez sejam seus filhos, netos, as gerações futuras. E eles precisam entender quem são para ocupar esse lugar. Mas agora, eu vejo pais e mães que não têm temor no que fazem e falam com seus filhos, que negligenciam e dão a eles palavras malditas, descarregam e oprimem palavras que condenam. Você é burro mesmo, você não sabe nada. Vai logo, menino. Vai logo, menina. Olha o teu irmão, olha a tua irmã, olha a fulana, olha a ciclana. Comparações intermináveis desde a tenra idade. Quando eu já falei sobre isso aqui, comparação é insensatez. Não se faz comparação. Não compare seu filho a ninguém. Ele é único, ele é parte de uma realeza. Ele quer oferecer ao Senhor sacrifícios agradáveis, e você é responsável por torná-lo pronto para isso, santo para isso, separado para isso.
bênção da primogenitura que te alcança deve ser liberado também. Você está preparando uma realeza. E você tem se comportado como um rei, como uma rainha. Você tem se comportado como príncipes e princesas nessa terra. Vocês estão ensinando este lugar de reinado para os seus filhos? Ou estão oprimindo? Ou estão ameaçando? Queridos, nós precisamos de sabedoria, de discernimento. Nós não podemos ser esses pais negligentes e ameaçadores para os nossos filhos. Se não fizer, punição. E há consequência para o pecado. Mas às vezes a dureza, às vezes a forma com que fazemos, produzem marcas e rótulos que vão alterar a identidade deles, que vão alterar a essência de um tempero perfeito que Deus colocou em seus filhos. Sabe a ameaça? Vou embora, hein? Você vai me valorizar quando o dia eu estiver numa cama. Você vai me valorizar no dia que eu for embora. Já ouviu isso? O dia que eu desaparecer, você vai dar valor para mim. Eu já vi isso. E já vi homens e mulheres fazendo isso com seus filhos. E deixa aquela sensação de orfandade, de abandono, uma negligência. Quando nós, como parte de uma realeza, devemos mostrar que uma presença santa deve ser aquela que edifica, que constrói, que abençoa, que mostra dignidade, que é próspera, que tem recursos, que supre. Há um posicionamento hoje a ser tomado. Em nome de Jesus. Hebreus 7, nós vamos ler agora, do 1 ao 3 e do 15 ao 17. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém, que quer dizer Rei de Paz. Um reino de paz e justiça. É o que o Senhor Jesus vai estabelecer, amém? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não tinha linhagem, assim como Jesus foi estabelecido, sumo sacerdote, rei para todo sempre, assim como era Melquisedeque, rei e sacerdote. E nós somos então parte dessa realeza poderosa, e para sempre exerceremos esse sacerdócio e reinaremos com ele. Amém? O terceiro é o espírito profético. Como eu já falei aqui, o que Jacó fazia, o que os sumos sacerdotes faziam, eles chamavam os seus filhos e os abençoavam. Jacó liberou sobre todos eles. E eu acho poderoso o texto, porque Gênesis 49, abre lá comigo. Gênesis 49, do 1, diz: Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que
virão. Isso é a profecia. Venham, porque eu vou declarar o que vai acontecer. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, seu pai. Aí ele começa: Rúben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Só que, turbulento como águas, já não será superior, porque você subiu a cama de seu pai ao meu leito e o desonrou. A desonra tirava o direito de primogenitura. E ele vai aos filhos, até chegar em José, quando ele encontra um homem que tinha direito a bênçãos superiores. E o texto está lá, quando ele chega. Deixa eu só ver o versículo aqui. José, em 22. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa, com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas, diga todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os irmãos. Ele foi encontrado digno. Ele recebeu bênçãos. E assim hoje somos nós temos direito à bênção da primogenitura, queridos. E por isso assumimos esse espírito profético, porque assim o Senhor determinou. E a palavra de Deus diz que hoje todos nós podemos profetizar. Assim como os pais profetizavam sobre a vida dos seus filhos, a bênção patriarcal que liberava os seus filhos, que liberava as gerações, que liberava tudo que eles teriam por direito, ele diz: hoje vocês podem fazer a mesma coisa. O espírito profético é direito nosso. Há um poder do Espírito que opera em nós para liberarmos as palavras de bênção. Então exerça essa autoridade que você tem de profetizar sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a igreja, sobre essa nação. Profetiza. Há uma autoridade entregue a você. Todos nós podemos liberar o que da parte de Deus vem. O poder do Senhor, a verdade do Senhor sobre nós, a vida. Porque morte e vida estão na nossa língua. E nós liberaremos vida. Nessa realeza, nós abençoamos as gerações. Nós liberamos o poder do Senhor. Nós liberamos a transformação. Nós liberamos a salvação. Em nome de Jesus, queridos, há uma verdade do poder do Espírito operando em nós e nós não podemos nos calar. Nós temos que profetizar. E isso é para todos. Existe o dom profético, que é diferente da capacidade que todos temos pelo Espírito de profetizar. Então isso é um direito e uma bênção da primogenitura. O declarar a vida de Deus, o poder do Senhor. Amém? Esse espírito profético precisa vir. Próximo, porção dobrada. Gênesis 49. E 22 a 26 foi o que nós lemos. Então marca aí que ele é parte do entendimento da porção dobrada. As bênçãos do seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos. E ele fala das bênçãos do alto e céus, das profundezas, da fertilidade e da fartura. A bênção da porção dobrada é para todos nós.
Isaías 61, do 6 a 7, nós precisamos ler juntos. Isaías 61, eu falei? Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dobrada. Em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Glória a Deus, o Senhor é aquele que tem porção dobrada para todos nós. Eu lembro quando o Senhor começou a me trazer entendimento e revelação sobre a porção dobrada. Foi divertido. Eu comecei a ganhar coisas em porção dobrada. Eu ganhava uma flor, daqui a pouco eu ganhava outra flor. Eu ganhava um chocolate, daqui a pouco eu ganhava outro chocolate. E daqui a pouco mais um chocolate, daqui a pouco mais uma flor. Aí eu ganhei sapato. Comecei a ganhar sapato. Sapato. E eu lembro que uma vez eu olhei porque eu estava daí cheia de flor na minha casa. E eu falei: que é isso, Senhor? E ele falou: porção dobrada. Você precisa entender que eu tenho isso como parte de uma herança para você. Eu vou te dar mais do que você precisa. Eu vou fazer você superabundar. E nós precisamos ser transbordantes. E a porção que me alcançou os meus discípulos. Comecei a dar umas sementes aí para dizer: o Senhor tem porção dobrada para vocês também. O Senhor quer atender o seu povo. Ele quer socorrer o seu povo. Sabe, queridos, essa nossa postura como igreja deve trazer essa responsabilidade de sermos abençoadores. Aqueles que estão com necessidade, nós vamos suprir, porque o Senhor está nos dando recursos. Nós vamos abençoar. Nós temos uma ação social, nós temos promoções aqui no nosso meio que ajudam uns aos outros pelos seus trabalhos, pelos seus vínculos. As pessoas estão sendo cooperadoras umas com os outros no reino, porque tem vagas nas suas empresas, porque tem recursos para abençoar. E, querido, se eu for abrir aqui os testemunhos de pessoas que foram abençoadas pelos seus irmãos nessa casa, vocês vão ficar realmente impressionados. É poderoso o que o Senhor tem feito em nosso meio. Porque as pessoas estão transbordando do dobro que possuem. Eles vão ser encontrados fiéis, multiplicando tudo o que o Senhor dá. E seja em palavra, em conhecimento, em graça e também nas suas riquezas. O Senhor tem porção dobrada em todos os aspectos. Sabe, de entendimento, de inteligência, de posição, de recursos. Mais do que você precisa para abençoar as pessoas. Eu brinco com o Farley que eu tenho a porção dobrada da paciência para ouvir as pessoas. Porque ele é mais sanguíneo, né? Então ele marca os atendimentos um atrás do outro. Eu tenho uma hora e vai. Eu marco um atendimento às vezes para uma tarde inteira. Eu tenho porção dobrada de paciência para ouvir, para receber, para dar tempo. Nós temos graças diferentes. E essa porção dobrada precisa ser transbordante em nome de Jesus. Sabe, a graça para conduzir pessoas, para receber pessoas na sua casa, para preparar aquela mesa linda, maravilhosa. Tem pessoas que têm uma graça diferenciada, né? Para receber em casa, com mimos, com capricho, com até a palavra profética liberada na mesa, né? Coisa mais linda. É uma porção dobrada de graça, de saber que faz além do que precisa, porque a prosperidade te dá isso, te traz a necessidade suprida. Mas o que é transbordante fala dessa porção dobrada do Senhor para ser partilhada. Em nome de Jesus, e essa é uma herança e um direito nosso.
E eu não sei se você está vivendo algum momento de escassez, querido, de dificuldade, de lutas. E eu não estou dizendo que nós não passaremos por isso. Até porque se não formos bons mordomos, bons administradores dos recursos, certamente colheremos disso. Então, se eu não faço o pagamento no dia certo, se eu desonro os meus compromissos financeiros, é claro que eu vou colher disso. Existem situações e fases, desafios financeiros que passamos e que o Senhor vem para nos provar, mas Ele vai fazer tudo isso passar em nome de Jesus. Não é um lugar para permanecer. É uma fase. E nós vamos vencer isso, porque o nosso lugar é de bênção. Da igreja dos primogênitos. Em nome de Jesus. E por último, Mateus 28:18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. E depois em Lucas 9:1-2, ele vai partilhar desse poder e dessa autoridade. Lucas 9:1-2, reunindo os 12. Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou para pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Esse é o poder do Senhor Jesus, a bênção que estava com Ele, a autoridade espiritual e que nós também possuímos porque Ele entregou a nós, Ele confiou a nós. Sabe, uma das coisas mais desesperadoras que eu vejo por aí é crente com medo do diabo, é crente fugindo de um endemoniado. Esses dias o Farley compartilhou, acho que foi aqui, até pastor fugindo de um endemoniado. Ele foi ministrar numa igreja, caiu um endemoniado, nunca tinham visto aquilo, se desesperaram. Pastor Farley, pode dar uma ajudinha aqui? Farley foi, normal. Tem que orar, tem que expulsar, vamos lá. E diz que o pastor ficou olhando. Olha, eu até poderia fazer, mas eu tenho um negócio ali para resolver. Eu já volto aqui. Gente, nós precisamos do entendimento. Já viu crente passando por luta, perseguição, e tudo é demônio, é Satanás amarrando a gaveta, Satanás segurando a torneira, Satanás batendo no carro, e tudo é o diabo fazendo? Que tipo de realeza é essa? Que tipo de sacerdócio é esse que está tendo que sofrer com aqueles que já estão subjugados, com aqueles que não têm mais poder? Os inimigos já foram vencidos. E é luta atrás de luta, batalha atrás de batalha, e tudo é o diabo. E ora aí, pastora, repreende aqui, pega o óleo ungido, passa aqui no meu carro, pelo amor de Deus. Existem batalhas, queridos, espirituais, mas todas elas estão vencidas. Por muitos anos eu lembro que o pastor da igreja que nós éramos pastores, cooperadores, ele dizia: olha, eu não consigo entender a intercessão, se todos nós deveremos interceder. E realmente todos nós somos chamados à oração, à intercessão, à súplica. Esse é o nosso lugar, porque nós temos autoridade. Só que eu entendo que há um comissionamento para os intercessores. Eu me sinto comissionada à intercessão, eu me sinto chamada a orar mais, a interceder mais, a dobrar meu joelho, a clamar. Eu fico em espírito de oração dia e noite, e às vezes pessoas vêm à minha mente, eu começo a liberar, a abençoar. E sem brincadeira, gente, às vezes eu estou na rua, eu vejo alguém passando e o Espírito Santo fala: ore por ela, e eu oro por aquela pessoa, eu não sei o que está acontecendo. Às vezes pessoas no carro da frente, um caminhão, por tudo. Eu me sinto impulsionada pelo Espírito a liberar palavras, a ter autoridade no nome de Jesus para impedir qualquer ação do maligno. E eu libero. Mas todos nós somos chamados à intercessão. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos determinar no reino espiritual. E nós não precisamos nos sentir intimidados. Não, mas é um tipo de demônio que eu não posso lidar. É claro que existem castas de demônios que saem com jejum e oração. Mas o jejum e oração não são para os intercessores só.
Jejum e oração é uma vida de todo cristão. É parte do nosso sacerdócio. Então, se eu estou orando, eu estou jejuando, eu vou expulsar o demônio, eu vou orar, vou batalhar, vou repreender, em nome de Jesus. Eu lembro que uma vez eu participei de um retiro e eu acabei ficando responsável por ele, porque a pastora responsável teve um problema. E eu fui. E era um retiro que tinha toda uma estrutura e uma equipe de intercessão. Os ministrantes. Nós sabíamos que mexíamos em áreas muito sensíveis, família, comprometimentos espirituais, pessoas que vieram de outras religiões, que tinham coisas a serem quebradas. E a gente sabe que há uma batalha espiritual, ela é real. Mas o entendimento de que ela é vencida em nome de Jesus muda a sua postura. Muda o seu discernimento. O Espírito Santo te direciona, te impulsa, te dá palavra de conhecimento, te dá visões, ele vai estar com você, ele vai te ajudar, ele é cooperador, o Espírito Santo está aqui para nos instruir. E sabe, queridos, eu lembro que passou aquele retiro, aí as equipes estavam funcionando normalmente e fluiu. E o retiro passou, foi uma bênção, pessoas foram tocadas, pessoas foram transformadas. Você viu o agir do Senhor. Mas a carga era leve. Sabe? No final desse retiro, eu lembro que uma liderança me abraçou. Liderança da intercessão, e disse: puxa, pastora, obrigada, porque foi um retiro tão leve. Sabe, fluiu. Deus veio, as pessoas foram curadas, as pessoas foram tocadas, os demônios foram embora. E obrigada, porque foi leve. E eu falei: glória a Deus. Não era assim para ser? Glória a Deus, porque Ele age. O poder está no nome dEle. Nós libertamos pessoas não pela quantidade de tempo que eu passo ajoelhada no chão, esfolando minha cara no pó, o tanto que eu ergo os meus braços, não tem a ver comigo. Tem a ver com o canal que eu sou para que o Senhor opere, sim, mas com o que Jesus já determinou. Está vencido em nome de Jesus. Sabe, o fardo dele é leve. Nós precisamos aprender com ele, que é humilde, que é manso. Precisa haver leveza na nossa rotina, na vida da igreja. Precisa haver alegria em se mover ministerialmente, em se mover no serviço, no voluntariado da casa. Precisa haver leveza. Isso é uma das coisas principais que eu coloco no nosso treinamento. Nós precisamos olhar para Jesus. E Ele diz: aprenda de mim, que eu sou manso e humilde. Troque esse fardo, esse jugo, pelo meu, e eu darei alívio à sua alma. Sabe aquele ministério sempre cansado, pesado? Meu Deus, é luta atrás de batalha. Senhor, estou muito cansada, estou exausta. Existem esses momentos? Claro que eles existem. Mas há leveza, alegria, porque há uma plenitude no Senhor, no Deus que governa. E o seu Filho nos deu toda a autoridade e poder sobre principados e potestade. Nós vamos ser levados pelo Espírito, conduzidos pelo seu poder. Sabe, sem essa opressão do maligno, porque ele tenta dizer que o fardo é pesado, que é assim mesmo, que é difícil, que é cansativo. Há sacrifícios, mas entenda que há sacrifícios ainda com leveza. O Senhor traz alívio, mesmo em meio à dor, à tribulação. Há um esforço, inclusive para vencer o maligno. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir. Nós vamos oferecer resistência. Tem um movimento. Mas nós precisamos entregar tudo a Ele, porque tudo vem dele e é para Ele.
então o peso não é mais meu. O fardo não é mais meu. É dele. É o Senhor que nos ajuda. É o Senhor que nos consola. Agora você já imaginou essa igreja que entende o seu lugar, que exerce o seu sacerdócio, que entende a sua realeza, o lugar que ocupa nessa terra, a posição que tem no reino, e entende que tem um espírito profético para liberar coisas novas e vida sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre a sua família, que tem autoridade no nome de Jesus para vencer o maligno e ainda uma porção dobrada de todas as bênçãos para transmitir tudo isso. Você consegue imaginar essa igreja? Essa igreja deve ser nós. Deve ser eu e você, posicionados para reinar. Posicionados, entendendo o seu lugar. Não se sentindo desprezado, não se sentindo rejeitado, não se sentindo menos, não se sentindo intimidado, acovardado por palavras de homens, por palavras que te feriram, pelo inimigo que está ali tenazmente te assediando. Você pode vencer o maligno. Você pode oferecer resistência a ele. Nós devemos orar. Jesus disse: ore. E ore para você não cair em tentação. O lugar de vencer é na oração. Ontem nós ministramos os jovens sobre a oração. Eu estava construindo um entendimento. Eu falei: pronto, preparei uma aula. Mas é um entendimento necessário para que a gente possa exercer aquilo que nos fortalece, aquilo que nos forja, que nos capacita, que nos dá graça para vencer o inimigo. Existe uma conduta santa. E Hebreus começou lá dizendo para nós o quê? Vamos voltar ao texto inicial? Agora eu perdi? Hein, pessoinhas? Esforcem-se, diga esforcem-se. Há um esforço para viver em paz com todos. Entenda isso. E para serem santos, se esforcem para ter paz, se esforce para se santificar. Você precisa orar para não cair em tentação. Pecados recorrentes é fruto da falta de oração. É fruto de não matar a carne o suficiente, de não submeter o espírito, de buscar os próprios interesses. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Nós podemos, gente, nos separar dessa graça. Que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação, contaminando a muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, abriu mão do seu direito de primogenitura. E eu não sei o que o diabo está te oferecendo, e você tem trocado o seu direito de primogenitura, o seu lugar nessa realeza. Eu não sei se ele tem te oferecido trabalho demais, imoralidade. Eu não sei que está te perturbando. Eu não sei se você tem raiz de amargura, se você tem falta de perdão. E o Senhor diz: olha, não ora assim sem perdoar as pessoas. Você precisa perdoar, porque se você não perdoar, o seu Pai não te perdoará. Você precisa liberar as pessoas. Isso é condição para ocuparmos um lugar. Libere, abençoe. Ore por aqueles que te perseguem. Não deixa que essa raiz de amargura te cause dano para você também ferir pessoas. Em nome de Jesus, eu não sei, mas hoje é uma noite de posicionamentos.
de você abrir mão desse prato de lentilha, de você rejeitar isso e falar: não, eu não vou abrir mão do direito que eu tenho de pertencer à igreja dos primogênitos. Eu sou sacerdote, eu sou realeza, eu tenho direito à porção dobrada, eu tenho autoridade espiritual, eu já venci o maligno, o Senhor já nos deu, e eu tenho um espírito profético para declarar um novo tempo sobre a minha vida. Em nome de Jesus.